E ele diz, não, nós vamos fazer isso porque a palavra pede. Ele mesmo já se coloca como um modelo para isso. Ele está conduzindo a sua esposa num caminho de santidade. Conversando assim com alguns maridos e aconselhando algumas esposas, eu percebo que uma das coisas que mais traz alegria para uma mulher piedosa não é o marido levá-la para jantar, nem fazer uma viagem cara, nem comprar os melhores presentes. O que mais traz alegria para uma mulher piedosa é ver o marido abrir a palavra de Deus e expor em casa e cuidar de ensinar a palavra de Deus para ela e para os seus filhos. Isso é o que enche o coração, isso é que enche a vida de uma mulher piedosa. Aconselhando um casal que passava por algumas dificuldades, eu falei assim, olha, e ela estava falando alguma coisa do marido, e que o marido era duro, e que o marido era isso, e que era aquilo, e eu falei assim, não, vamos lá, relacione algumas boas qualidades do seu marido que você pode elogiá-lo, porque é isso que a palavra de Deus diz para você. Honrar o seu marido. Então, me diga, e a primeiríssima coisa que ela me falou é que ele ensina a Bíblia para mim e para os meus filhos, e isso é o que eu mais gosto. Então, foi a primeira coisa que saltou nos olhos dessa mulher quando pensou, o que eu posso elogiar no meu marido? É a primeira coisa. Então, nós, como maridos, o mais importante, você pode falar assim, mas eu trabalho muitas horas por dia para trazer o melhor para dentro de casa, para que nós tenhamos móveis de qualidade, para que nós comamos comida de primeira, para que nós possamos viajar uma vez por ano. Eu tenho certeza que um lar piedoso trocaria tudo isso por alguns minutos de ensino da palavra. Você trabalhasse talvez um pouquinho menos e não deixasse faltar a palavra de Deus. E isso te colocaria numa condição de honra e de liderança muito maior do que ser um grande e super provedor que não deixa ninguém faltar nada. Olhando até para os nossos pais, que muitas vezes trabalhavam ao ponto de não ter tempo de conversar com os filhos, de cuidar dos filhos, e como isso fez falta para um marido piedoso e cristão, a maior falta seria ele não abrir e expor a palavra de Deus na sua casa. Esse pastoreio também envolve trabalhar para que haja sem mácula, e aí fala de pecado, trabalhar para que, se você ver áreas de pecado na vida da sua esposa, áreas em que o pecado ronda a sua família, não ser omisso como a gente viu ontem, que Adão foi, em que a Eva flertava ali com a serpente, conversava com a serpente, foi iludida, mas que esse marido vigia para que o pecado não entre no seu lar. Ele fica atento, cuidando, e quando ele vê áreas em que a sua esposa pode crescer espiritualmente, ele age nessas áreas. Envolve a proteção da esposa, versículos 28 até o 31. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui o texto nos exorta de que Cristo, ele alimenta e cuida. Duas ações, então, para o homem, numa família redimida. Alimentar, fala da provisão. Como homem, ele é um provedor, da sua casa, ele é um provedor do seu trabalho. A gente viu hoje de manhã, O que a gente viu hoje de manhã? Esse homem abençoado. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa, os seus filhos ao redor da sua mesa. Aquela cena, daquela refeição. Então, o homem provedor é aquele que ele está mais preocupado em trazer o suprimento da sua casa do que com os seus hobbies, do que gastar dinheiro com os seus eletrônicos, do que gastar dinheiro com um carro de última geração que ele pode andar por aí ostentando, do que gastar dinheiro com seus passeios, porque isso é coisa de... Muitas vezes a gente vai ver aqueles homens que ainda não amadureceram ao ponto de assumir a sua responsabilidade, e eles acham que agora eles são um garotão com dinheiro.
Então, todos os brinquedos que ele não pôde comprar, agora ele vai comprar. Né? E os brinquedos são mais caros. Interessante porque às vezes a gente diz que as mulheres gastam muito. No Brasil diz isso, eu não sei se em Portugal tem essa ideia. Mas eu costumo dizer o seguinte, as mulheres compram mais, mas os homens compram as coisas mais caras. Os homens compram um carro, compram aquela casa de praia, compram barco, Muitas vezes eles vão gastar muito mais em hobbies, em computadores, em eletrônicos de última geração, coisas que são caríssimas e que porque eles querem satisfazer a si mesmo. Mas a liderança servidora, ela implica em deixar muitas vezes de comprar algo para si, para suprir a necessidade da sua família. Deixar de comprar algo que eu gostaria para poder investir, muitas vezes, nos nossos próprios filhos. E isso é uma evidência. O texto fala de duas palavras ali, alimenta e cuida. Essa palavra cuidar é a mesma palavra para chocar, como a galinha chocando o ovo. Ela quer dizer aquele cuidado de algo que é frágil. E por mais que as mulheres digam assim, não, nós não somos o sexo frágil, nós somos fortes. A Bíblia fala diferente. Nós lemos ontem, 1 Pedro 3,7, que diz que o marido deve ter consideração com a sua mulher como parte mais frágil. A Bíblia diz que vocês são frágeis, por mais que vocês achem que não. Por mais que o mundo diga, não, mulher, você consegue ficar em casa, cuidar de tudo da casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, sair para trabalhar, estar sempre bonita, estar sempre impecável, fazer isso, fazer aquilo, é a super mulher. Mas essas super mulheres estão cheias de depressão. 2/3 dos casos de depressão são mulheres. Porque é imposto a elas um peso que a fragilidade com que Deus a criou não permite. Eu costumo dizer o seguinte, ser o vaso mais frágil não quer dizer ser de menor valor. Porque você tem na casa alguns tipos de vaso. Então, de repente, você tem lá aquele balde de ferro, você carregar água, né, para lavar o quintal. E você tem na sua sala aquele vaso de porcelana que ornamenta e é super frágil. Qual é mais caro? Da porcelana lá. E a mesma coisa acontece conosco. Deus nos fez homens com uma determinada estrutura para aguentar alguns baques, mas em compensação ela fez a mulher com uma delicadeza, uma leveza e uma beleza que ornamenta a casa, porque ela tem uma sensibilidade para olhar para o filho e saber, opa, tem alguma coisa errada. E o marido não está nem percebendo isso, ele está lá no mundo da rua, né? Ele está preocupado muitas vezes com outras coisas, ele está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com algo que ele vai ter que resolver para poder suprir as necessidades da família, e a mulher está preocupada com as pessoas da casa, com o comportamento de cada um. Essa sensibilidade, ela é necessária, só que em contrapartida ela torna a mulher mais sensível com algumas fraquezas, por exemplo, de uma agressão. No meu trabalho tem hoje mulheres militares, né? Mas vira e mexe você vê a dificuldade que elas têm. E você vê, tipo assim, que a mesma bronca que você dá num cara e ele fala assim, ok, chefe, eu vou resolver, a mulher começa a chorar. E ainda bem que ela chore, porque se ela fosse tão dura quanto o homem, eu não ia casar com ela. Não é isso? Porque nós valorizamos essa leveza, nós valorizamos essa beleza. Porque Deus fez isso para que haja essa harmonia e esse complemento. Então, eu tenho que garantir a feminilidade da minha esposa. Eu tenho que garantir a sensibilidade dela. Eu tenho que proteger a leveza dela, para que ela continue sendo essa mulher leve, sensível, carinhosa. Então, eu tenho que proteger isso. Quando eu não protejo isso, os embates que ela vai tendo vão tornando ela mais dura, mais áspera. E aí eu vou reclamar, porque falta carinho, falta amor, falta, né? Eu chego em casa e eu encontro uma sargento, eu não encontro uma esposa que vai me... Porque nós forçamos isso.
muitas vezes em não proteger, muitas vezes em não preservar. Então, se você tem um vaso de porcelana em casa, o que você vai fazer? Você vai proteger esse vaso. Você vai botar ele num lugar alto, assim, você não vai deixar ele no chão, perto das onde as crianças brincam. E essa proteção, ela é algo que nós, maridos, de uma forma servidora, devemos prover para nossas esposas. Bem? Então, isso é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Sozinho, nós não conseguiríamos fazer essa obra. Amém? Vamos fazer o nosso intervalo e daqui a 10 minutos a gente retoma falando agora da paternidade redimida, pais e filhos.